Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o conceito de seleção de pessoal, porque antes de fazer a avaliação é necessário que o funcionário entre na empresa. Então, selecionar alguém é fazer uma escolha, né? Como dizia o Taylor na teoria da administração científica, é colocar a pessoa certa no cargo certo, no lugar certo. Quais são os problemas que a gente enfrenta quando tenta fazer esse tipo de colocação, né? A primeira coisa é adequar a pessoa àquele cargo. O indivíduo vem de fora e não sabe como isso funciona, como opera naquela empresa, mesmo que ele já tenha uma experiência anterior. E a segunda questão, o segundo problema, se a gente pode chamar assim, é a questão da eficiência dessa pessoa naquele cargo, ou seja, que resultado ele está apresentando ou poderá vir a apresentar trabalhando em nossa empresa, executando esse tipo de tarefa e atividade. Então, isso são as premissas básicas na questão da seleção de pessoal. Bem, com esse fim, um processo de seleção qualquer divide-se em duas questões, né? É um processo de comparação, na verdade. São requisitos exigidos pelo cargo, ou seja, o que a pessoa precisa para atender às necessidades da empresa, comparando com as características que esse candidato possui. Então, esse fator de comparação é o que pode diferenciar na hora da escolha de um candidato. Quando X é maior do que Y, ou seja, quando os requisitos do cargo são maiores, dizemos que o candidato não tem condições de ocupar esse cargo. E quando X e Y são iguais, dizemos que o candidato tem condições. Claro que quanto maior o Y, melhor para a organização. E o candidato também vai ter muito mais facilidade quando as suas características são superiores aos requisitos do cargo, em função da sua integração e adaptação no novo posto de trabalho nessa organização que ele ainda desconhece. No momento em que a organização precisa decidir entre vários candidatos escolhidos ou a serem escolhidos, né, se utiliza de um processo de decisão, nós chamamos de processo de decisão, né? Há um modelo chamado de colocação, quando isso não inclui a categoria de rejeição, um modelo de seleção, quando existem vários candidatos e apenas uma vaga para preencher, e um modelo de classificação, que é quando tem vários candidatos para várias vagas. Então, se classifica para uma ordem de preferência, de acordo com as características e competências que esse candidato tem para ocupar aquela vaga em nossa organização. Nesse processo de escolha e comparação, há várias técnicas que se pode usar para selecionar candidatos, né? Uma coisa básica e fundamental são as informações sobre o cargo, né? Então, se coleta várias informações sobre este cargo a ser ocupado, né? Primeira coisa, se faz a análise do cargo, ou seja, entender bem quais são as competências e habilidades que são necessárias. Depois se pode fazer a aplicação da técnica dos incidentes críticos, né, que são aqueles extremos fora da curva normal. Se pode fazer uma análise da requisição do empregado, que todo chefe de setor tem que encaminhar ao RH solicitando um novo funcionário. Se faz também uma análise do cargo no mercado, para ver salário e outro tipo de coisa. E também se utiliza a técnica da hipótese do trabalho, se simula algumas coisas para perceber a competência do novo funcionário. Uma etapa importante, bem interessante do processo de seleção de pessoas é o que a gente chama de fase da entrevista de seleção. Inicialmente, o recrutador que vai fazer a seleção, ele tem que fazer um planejamento de como essa entrevista vai se dar, prepara todo o material, vê em que direção ele tem que entrevistar o candidato. Então, depois disso tudo bem planejado, escrito e detalhado para ele mesmo, ele vai fazer a execução dessa atividade, né? Essa execução pode demorar alguns minutos, até às vezes, dependendo do caso, mais de uma hora. E, posteriormente, então, ele se senta com todo o material que ele conseguiu arrecadar e faz uma avaliação bem criteriosa de todos os candidatos que compareceram naquele dia. Para um melhor entendimento e um consenso entre nós, né, eu coloquei aqui uma definição sobre aptidão e sobre capacidade. Então, aptidão é aquele potencial, né, uma predisposição que todas as pessoas têm em aprender determinada habilidade ou comportamento. Diz-se que a aptidão é inata, ou seja, ela nasce com o indivíduo. Né? E há alguma controvérsia sobre essa questão. Mas a maioria dos autores entende que todas as pessoas nascem com aptidão para muitas coisas. E suportam esta ideia admirando, observando as crianças, né, em uma idade muito jovem, como eles têm uma capacidade de aprendizado muito grande, muito rápida.
Já a capacidade é a habilidade atual que a pessoa tem em determinada atividade ou em determinado comportamento. E isso foi adquirido a partir do desenvolvimento daquela aptidão, né, por meio do treino, da prática ou de alguma outra metodologia mais moderna. Então, é importante diferenciar aptidade e capacidade. Okay? Eu trouxe aqui para vocês algumas diferenças entre uma e outra. Né? Então, capacidade é a habilidade para realizar as coisas, né? Determinado trabalho, determinada tarefa. E ela surge depois de um treinamento, de uma capacitação, de um aprendizado. É avaliada mediante a verificação do rendimento no trabalho. Então, a avaliação de desempenho está direcionada à capacidade dos trabalhadores da nossa organização. E a capacidade refere-se à habilidade atual que ele tem, o que ele pode fazer hoje, o que ele sabe fazer hoje. É o resultado da aptidão depois de exercida. Quando a aptidão se desenvolve e ele bota em prática, isso vira capacidade. É o grau de perfeição adquirido no trabalho, claro. São as melhorias que a gente consegue trazer no nosso trabalho. E possibilita a colocação imediata em determinado cargo. É isso que nos coloca a trabalhar. É o estado atual, real, do comportamento de um trabalhador na nossa empresa. Continuando a nossa diferenciação, dando continuidade a esse tópico, a aptidão, como já foi dito antes, é uma predisposição natural. As pessoas nascem com isso para determinado trabalho ou tarefa. Então, algumas pessoas têm mais habilidade manual, outras mais intelectual e assim por diante. Existe sem exercício, sem treino, sem aprendizado. Nasce com ele. É avaliada por meio de comparações de fatores, tá? Permite, então, prognosticar o futuro do candidato na profissão. Então, a gente consegue fazer uma extrapolação de onde ele poderia chegar com essa aptidão. Com o exercício ou com o treino, transforma-se numa capacidade. É a predisposição geral ou específica para aperfeiçoar-se por meio do trabalho. Então, é o meio pelo qual as pessoas se diferenciam naquilo que fazem. Possibilita o encaminhamento futuro para determinado cargo. Claro, é por causa da aptidão que a gente desenvolve pessoas nas organizações. E é o estado latente, quer dizer, aquilo que pode acontecer é um potencial do comportamento humano. Então, concluindo que nós estamos falando sobre capacidade mais aptidão, nós chegamos nessa equação. Capacidade mais aptidão igual a treinamento, ou exercício, ou prática, ou estudo. Assim, enquanto um teste de conhecimento ou capacidade oferece um diagnóstico atual das habilidades do candidato, ou seja, o que ele sabe fazer, o que ele consegue executar, um teste de aptidão oferece um prognóstico futuro do seu potencial de desenvolvimento. Então, ele é um demonstrativo, né, da aptidão que o candidato tem para determinada área. Pode significar um futuro sucesso, um futuro talento em nossa organização. Fazendo uma comparação ruim, vamos dizer assim, é como pegar uma criança e ver a habilidade que ela tem para jogar futebol e prognosticar que no futuro será um craque no futebol. Vejam que isso poderia gerar uma fortuna para quem descobrisse um talento como esse. Da mesma forma, nas organizações se conseguem talentos da mesma maneira. Com o passar dos anos, foram desenvolvidos vários sistemas e métodos para se fazer seleção de pessoal, né? Nós vamos analisar aqui a teoria multifatorial, que é do Thurston. Ele diz que a estrutura mental, né, segundo essa teoria dele, é formada de um número relativamente pequeno de grandes fatores. E esses fatores são interdependentes entre si. E cada um deles é responsável por uma determinada aptidão nos seres humanos de uma maneira geral. O Thurston, então, definiu 7 fatores e organizou esses fatores, né, de uma forma de testes, uma série de testes para medir esses fatores. E denominou esses testes de habilidades primárias. Então, agora na próxima lâmina, nós vamos começar a analisar os fatores de Thurston. Nessa primeira lâmina sobre os fatores de Thurston, vamos analisar 4 deles. O número 1 é o fator chamado V, ou compreensão verbal. Segundo Thurston, é o principal fator encontrado em testes que envolvem leitura, analogias verbais, né, sentenças desordenadas, o vocabulário do candidato, etc. É o que a gente chama de definir a aptidão verbal do candidato. E envolve relações de raciocínio e verbais. O fator número 2, chamado de W, ou influência de palavras, é encontrado em testes de anagramas, rimas,
testes em que se escrevem palavras que começam com a mesma letra, etc. E isso demonstra a influência verbal, a fluência, melhor dizendo, verbal ou extensão de vocabulário que o candidato tem. O fator número 3, ou N, o fator numérico, é diretamente relacionado com a rapidez e exatidão em cálculos aritméticos simples. O fator número 4, chamado de S, ou relações espaciais, é a habilidade para visualizar relações espaciais em 2 ou 3 dimensões. Então, são figuras que o candidato precisa identificar com alguma similaridade, por exemplo. Continuando então com os fatores de Thurston, vamos analisar o fator número 5, ou M, ou memória associativa. Esse fator é identificado principalmente através de testes de memória mecânica e associação de pares. Envolve basicamente a memorização. Então, geralmente se colocam figuras parecidas e pede que o candidato identifique quais seriam as mais próximas daquela. O fator número 6, ou P, é a rapidez perceptual, ou seja, da percepção. É a habilidade para perceber rápida e exatamente detalhes visuais ou reconhecer rapidamente similaridades e diferenças. É também denominado de aptidão burocrática, atenção concentrada ou percepção de detalhes. Então, esse fator por si só já se identifica. E o 7º fator, chamado de R, ou raciocínio, né, que Thurston diz que a existência de 2 fatores, raciocínio indutivo e dedutivo. Todavia, não há uma evidência empírica da distinção entre ambos. Ele propôs um único fator de raciocínio, ou seja, como a pessoa desenvolve a sua capacidade de pensar e resolver problemas complexos nas organizações. Esse teste, então, tenta dar uma vista de como isso poderia ser. Uma outra metodologia que se pode utilizar na seleção de pessoal são os testes de personalidade. Vejam bem, esses testes dos quais nós estamos comentando agora, eles são uma ferramenta para que o recrutador, o selecionador de pessoal, tenha mais informações para tomar uma decisão. Quem decide sobre isso é a pessoa que está fazendo a seleção de pessoal. Então, esses testes de personalidade visam analisar os diversos traços, né, que são visíveis no caráter, chamam de traços adquiridos, ou pelo temperamento, né, chamam de traços inatos. A pessoa já nasce meio birrenta, já nasce feliz, já nasce introspectiva, né? Isso aparece nesses testes. Eles são genéricos quando revelam os traços gerais de personalidade numa síntese global e são também chamados psicodiagnósticos. São específicos quando pesquisam determinados traços ou aspectos da personalidade, como o equilíbrio emocional, interesses, frustrações, ansiedade, agressividade e nível motivacional. Veja como esse teste pode nos ajudar depois na questão da avaliação de desempenho. Então, quando se está nesse processo de seleção de pessoal, de recrutamento e seleção de pessoal, se pode optar por vários sistemas para fazer esse processo, né? Então, depois daqueles testes, o passo seguinte é determinar que técnicas de seleção vão ser aplicadas. Geralmente se aplica mais de uma, né, dessas técnicas, e as alternativas disponíveis são bastante variadas. Se pode fazer de várias formas. Entre as principais alternativas estão essas aí: a seleção em estágio único, a seleção sequencial de 2 estágios e a seleção sequencial de 3 estágios. Então, a seguir, nós vamos passar a dar uma olhadinha, analisar um pouco cada um desses sistemas de seleção, ok? Então, no processo de seleção de estágio único, né, o que acontece? É uma abordagem que faz com que as decisões sejam baseadas no resultado que ocorre em um único teste, ou uma nota composta que abrange vários testes usados, mas de qualquer forma, a definição, a decisão é tomada imediatamente, não há uma outra etapa a ser feita pelo candidato. Isso fica, então, pronto imediatamente assim que esse estágio termine. Só para exemplificar, botei esse esquema no modelo de fluxograma, né, uma tomada de decisão de uma seleção de estágio único. Então, se faz uma entrevista, por exemplo, é um método muito utilizado em seleção de candidatos, claro que para cargos um pouquinho mais elevados, não muito operacionais. E após essa entrevista executada, o recrutador, o selecionador, ele toma a decisão se admite ou se rejeita o candidato, né?
Se rejeita o candidato, ele chama outro para entrevista. Se admite, ele encaminha ao setor de recursos humanos e dá como encerrada essa fase do trabalho. Vamos analisar agora a seleção sequencial de 2 estágios. É um tipo de seleção onde uma decisão de investigação mais demorada pode ser tomada, então é necessário mais informações, né? Porque essas informações que foram coletadas no primeiro estágio foram consideradas insuficientes para uma decisão definitiva para aceitar ou rejeitar um candidato. Ficou um pouco vago, não ficou claro, ou precisa de comprovação de algumas habilidades e competências. Então, o recrutador, o selecionador, ele passa para uma fase seguinte, ele vê um potencial, ele vê uma possibilidade interessante, ele percebe um possível talento, né, uma pessoa diferenciada, e ele resolve então passar para a próxima etapa. Então, novamente, trazendo para vocês o modelo de fluxograma, tem um exemplo aqui da seleção sequencial de 2 estágios, em que há, da mesma forma, aquela entrevista, né, uma metodologia muito utilizada, e depois da entrevista, o recrutador, o selecionador, ele tem que tomar uma decisão a respeito de se aprova ou se rejeita, se admite ou se rejeita o candidato. Então, em alguns casos, se encaminha, por exemplo, para uma prova de conhecimentos, uma prova escrita, né, ou uma prova oral. E, posteriormente, logo em seguida, após o resultado desta prova, ele toma novamente essa decisão, se rejeita ou se admite o candidato. Da mesma forma, rejeitou, chamou o próximo para a entrevista, admitiu, encaminha para o RH para as providências mais burocráticas. E, no fim, e por último, né, a seleção sequencial de 3 estágios, né, onde ocorre um processo de seleção que envolve uma sequência de 3 decisões tomadas, ou seja, foi necessário mais uma etapa para ter uma certeza maior sobre a aptidão, a competência ou a capacidade daquele funcionário. Então, se usa 3 técnicas nesta seleção. Vamos ver em seguida, então, na próxima lâmina, no modelo sistêmico. Então, para encerrar esse encontro de hoje, né, o exemplo sequencial de 3 estágios, de novo, começa numa entrevista, na primeira decisão, por exemplo, passa para uma prova de conhecimentos, aí se toma a segunda decisão e talvez então se encaminhe para uma entrevista mais técnica, bem pontual, de conhecimento muito específico na organização. E aí se toma então um terceiro momento de tomada de decisão, onde se vai então concluir pela rejeição ou pela admissão do candidato, né? No mesmo caso, se rejeitou, chama o seguinte, se admitiu, encaminha para o RH para as providências mais burocráticas.